versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar? Meu Pai querido, nós agora nos curvamos diante da sua palavra, para que possamos aprender e viver a partir dela. Que esse curvado, Deus querido, não seja apenas um curvado comportamento, mas seja um curvado coração. Que possamos de fato, Deus querido, nos sujeitar à sua verdade, nos sujeitar à sua palavra, nos sujeitar ao que o Senhor sabe o conselho, e possamos viver a partir dele, Deus querido. Nos instrui nessa noite, nos capacita a viver, nos abre entendimento, para que possamos, Deus querido, de fato, sermos mudados pelo que a sua palavra tem a nos dizer essa noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que pedimos. Amém, Senhor. Tem um capítulo do livro chamado Grande Inquisidor, dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski. E nesse capítulo ele imagina Jesus indo à Espanha, indo à Espanha do século XVI. Jesus, porém, não é bem recebido pelas autoridades da igreja. O cardeal de Servilha, chefe da Inquisição, leva Jesus preso e o condena à morte. Por que Jesus é condenado à morte? Porque há um embate, um diálogo entre Jesus e a autoridade, e eles explicam por que Jesus então é condenado à morte. Eles falam: a igreja mudou. Ela decidiu satisfazer os anseios humanos naturais, em vez de chamar os homens ao arrependimento. Ela decidiu inclinar sua mensagem para necessidades sentidas, em vez de inspirar elevada, santa e árdua libertação pela fé, que precisa operar em amor. O exemplo e a mensagem de Jesus são considerados, segundo o cardeal, muito pesados para almas tão frágeis. A igreja, então, decide suavizar a mensagem de Jesus Cristo. O grande inquisidor, então, interroga Jesus em sua cela, fazendo 3 perguntas, as mesmas 3 perguntas que o tentador fez a Cristo no deserto. E ele critica as respostas de Jesus. Quando Jesus fala que não só de pão viverá o homem, ele fala: não, a igreja dará um pão terreno. Ela não precisa, os homens não precisam do pão do céu, a igreja dará a eles o pão terreno. Ele fala ainda: a igreja vai oferecer magias e milagres religiosos em vez de fé na palavra de Deus. E ele também fala: a igreja exercerá poder e autoridade temporais, em vez de servir ao chamado à libertação eterna. Ele vira para Jesus e fala: nós corrigimos o seu trabalho. Esse é o evangelho que nós podemos chamar de evangelho terapêutico. Ele é estruturado para dar às pessoas o que elas querem, e não para mudar o que as pessoas querem. Ele faz as pessoas se sentirem melhor e se concentra exclusivamente no bem-estar das pessoas e na sua felicidade temporal. Ele despreza a glória de Deus em Cristo, se desvia do caminho estreito e árduo que produz crescimento profundo do homem e a alegria da vida eterna. O evangelho terapêutico, ele aceita e é conivente com a fraqueza humana. E ele busca então amenizar a mensagem, porque os homens são muito frágeis para aguentar uma mensagem tão pesada do evangelho. Ele presume que a natureza humana é fixa e que, portanto, ela não muda. Ele não deseja a vinda do Pai Celestial. Ele não procura transformar pessoas para que elas amem a Deus, para que aceitem a verdade de quem é Jesus e conheçam a pessoa e obra de Cristo. O evangelho terapêutico não quer isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui nessa noite. Nós, como igreja presbiteriana Aliança, amamos demais vocês para apresentar o evangelho terapêutico para vocês. Nós não queremos isso para vocês.
Porque isso é escravizar vocês. Isso é tornar o Evangelho medíocre, é rebaixar o Evangelho. Isso é dizer que a mensagem de Cristo e o que Cristo fez na cruz não foi o suficiente, que nós precisamos melhorar. Isso é suavizar a mensagem do Evangelho para atender necessidades humanas, necessidades estas que não visam a glória de Deus. Nós não queremos isso para vocês. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que faz as pessoas sofrerem hoje, no livro de Abacuque fala de sofrimento, nós começamos a nos perguntar: por que as pessoas ficam depressivas? Por que as pessoas tentam suicídio? Por que as pessoas sofrem tanto? E em geral, pelo menos a minha experiência, nós temos percebido que as pessoas têm sofrido tanto por questões de necessidades não supridas. Eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas sofrem porque elas querem se sentir amadas. Porque elas querem que as pessoas tenham pena delas, diante do que elas já passaram em suas vidas. Muitas pessoas sofrem porque querem a comiseração dos outros. E querem se sentir então melhor compreendidas e aceitas. Muitas pessoas sofrem porque querem experimentar um senso de importância e significado pessoal. Porque querem ser bem-sucedidos em suas carreiras. Porque acham que são muito importantes, deveriam causar impacto na vida de outras pessoas, e quando elas percebem que não causam impacto, elas se sentem mal e sofrem com isso. Muitas pessoas sofrem porque querem ganhar autoestima e mostrar que são realizadas. Porque querem ser capazes de expressar as suas opiniões e desejos, e às vezes não lhes é dada a oportunidade de fazer isso. Muitas pessoas sofrem porque elas querem entretenimento atrás de entretenimento, e quando o dinheiro não dá, elas sofrem. Querem sentir o prazer no fluxo interminável de espetáculos humanos que nós vivemos hoje em dia, e que deleita os nossos olhos e fazem cócegas em nossos ouvidos. Muitas pessoas sofrem porque elas querem uma sensação de aventura, de excitação, de ação, de paixão. E quando isso não acontece, elas então se sentem desesperadas e aptas a abrir mão da própria vida. No fundo, quais são os grandes males que fazem as pessoas sofrerem hoje? Não é o que está acontecendo com Abacuque. Não é o mesmo mal do que acontece com Abacuque. Quais são os grandes males que fazem as pessoas sofrerem hoje? Medo da rejeição, sensação de insegurança e inadequação, não ter coisas fúteis que esse mundo apresenta, ameaça, por exemplo, de que a sua música favorita vai parar de tocar, irritação quando temos que enfrentar um trânsito difícil. Isso é que faz as pessoas sofrerem. E as crianças? E vocês, mães? O que fazem vocês sofrerem? Quando vocês não conseguem assistir o desenho preferido, não é? Quando vocês não conseguem ter o brinquedo que vocês tanto gostariam de ter. Quando alguma coisa acontece na escola e não é do jeito que vocês gostariam que fosse. Quando vocês não conseguem ter aquela festinha de aniversário com poucas circunstâncias e todas as demais crianças estão tendo. Isso que faz vocês crianças sofrerem. Eu queria dizer uma coisa. Deveríamos ter vergonha de sofrer por isso. Deveríamos ter vergonha. Porque em Cristo nós temos tudo o que é necessário para sermos alegres e felizes. Deveríamos ter vergonha de deixar esses desejos moldar as nossas escolhas, moldar os nossos pensamentos, moldar os nossos comportamentos. Deveríamos ter vergonha em pelo menos um minuto, um segundo em nossas mentes, passar o pensamento de que fomos abandonados por Deus. Deveríamos ter vergonha de nos entregar à depressão, à autocomiseração, à ira, ao descontentamento, aos vícios, aos pecados sexuais. Porque todas essas necessidades que eu citei agora são supridas em Cristo Jesus. Nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Nós não precisamos do que o mundo nos oferece para ter essas sensações que tanto desejamos. Nós não precisamos das quinquilharias do mundo para termos aquilo que em Cristo nós temos. Mas é exatamente porque não temos as quinquilharias do mundo que nós sofremos. Que entramos em depressão, que ficamos irados, que ficamos descontentes, que nos enchemos de autocomiseração, que tratamos mal as pessoas, que ficamos mal-humorados.
isso revela algo muito mais profundo, que estamos negando a Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Abacuque, por exemplo, nós vemos um homem profundo de sofrimento. Não por causa das questões relatadas aqui. O sofrimento diante da violência que cresce. O sofrimento diante de uma invasão, de um domínio de um povo sobre o seu próprio povo. O sofrimento vendo homens e mulheres sendo machucados, escravizados, enfim, tudo aquilo que é consequente de uma guerra, de domínio de um povo sobre o outro. Mas o livro de Abacuque não nos deixa esquecer que a salvação de cada um de nós está inserida num contexto muito maior, de uma história muito maior do que a nossa própria história pessoal. E é isso que nós não conseguimos entender quando sofremos. Que o nosso sofrimento está inserido num contexto muito maior, de uma história muito maior do que a minha própria história. Mas o egoísmo do nosso coração acha que a nossa história é a maior das histórias. O egoísmo do nosso coração acha que a nossa vida é a vida que precisa ser preservada por Deus. O egoísmo do nosso coração acha que o nosso sofrimento é o mais intenso e o mais profundo dos sofrimentos. E muitas vezes perguntamos para Deus, por que estamos sofrendo? Porque nós não temos uma visão de uma história maior do que a nossa própria história. Nós achamos que Deus gira em torno da nossa história e o mundo gira em torno da nossa história pessoal. Quando olhamos para as Escrituras, em especial o livro de Abacuque, vemos uma proposta redentiva, de transformação, que não trata-se apenas de uma transformação de indivíduos, de pessoas, de histórias pessoais, mas uma transformação de toda a criação. Nancy Pierce, falando sobre isso, ela fala de uma transformação inclusive da cultura, de redenção da história, redenção da criação, redenção da cultura. Só que a gente não está nem um pouco preocupado com a história. Nós estamos preocupados com a nossa própria história. Nós estamos preocupados com a redenção de cultura, coisa nenhuma. A gente está preocupado com a redenção da gente. Nós não estamos preocupados com uma proposta global, bíblica, que vai muito além da nossa própria vida. Então Cristo veio ao mundo para nos reconciliar e como se reconciliar todas as coisas com Ele mesmo. A Bíblia não apresenta só um Deus que está criando, mas um Deus que está recriando tudo. E tudo isso Ele faz para a sua própria glória. Então toda história, não só uma história pessoal, glorifica a Deus. Não é só os cultos que prestamos que glorificam a Deus. Não são só os projetos evangelísticos que glorificam a Deus. Não são só os atos de caridade, seja individuais ou coletivos, que glorificam a Deus. A história do mundo glorifica a Deus. Toda a história do mundo, a história do universo, glorifica a Deus. Incluindo as manifestações pecaminosas, glorificam a Deus. De alguma forma, trazem glória a Deus. Olha que Isaías 46, versículos 9 a 11 diz para nós: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina, desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus está no controle da história do universo. Essa declaração de Isaías está cheia da soberania de Deus. E até os atos livres dos homens, sejam esses atos bons ou maus, cooperam para o fim desejado por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós sofremos, principalmente quando sofremos como consequência do pecado de alguém, nós temos a vaga sensação, ou até nós nos viramos para Deus como se Deus tivesse perdido o controle. Quando nós olhamos para catástrofes naturais, ou situações como a que Abacuque vivia, diante da maldade imperando e crescendo cada vez mais, nós temos a tendência de achar, Deus perdeu o controle. Deus não está mais no controle. De alguma maneira, Deus não está mais com a sua mão, controlando e guiando todas as coisas. O pecado está descontrolado. Não é isso que a palavra nos diz. Como vamos chamar o controle de Deus sobre todas as coisas? Vamos chamar de providência. A providência não se resume a algumas
inserções eventuais de Deus na história. A providência afirma que tudo o que acontece na história está sob o governo de Deus. Todas as coisas pequenas, seja a chuva que cai, seja a seca de Brasília, seja o trânsito do dia, seja a dificuldade no trabalho, seja uma catástrofe mundial, todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. Então, crianças, o que significa providência? Significa que Deus toma as decisões. Significa que Deus dá as ordens. Significa que Deus é quem faz, que dá ordem para que todas as coisas aconteçam. E o livro de Abacuque também vai tratar de providência. O livro de Abacuque vai nos mostrar um Deus em que nós cremos que governa este mundo, sempre atuando através da história. E é por isso que Abacuque começa o livro orando a esse Deus. Porque, apesar da perplexidade de Abacuque diante do pecado, ele entende que Deus está no controle. E ele entende que é a esse Deus que ele deve se dirigir. Devemos fazer o mesmo. Se alguma coisa, tivermos de tirar alguma lição do livro de Abacuque, que pelo menos seja essa, que no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do aparente descontrole, no meio da catástrofe, da calamidade, nós devemos orar a Deus. A oração vai reconhecer que Deus está sob o domínio do mundo. A oração vai direcionar a pessoa correta a quem devemos clamar por socorro, assim como faz Abacuque. E aqui nós começamos a ver a resposta de Deus a Abacuque. Agora, essa questão da providência, do controle de Deus, em geral nós não temos dificuldade, nós cristãos, em entendê-la e em falar sobre ela. Agora o problema é quando acontecem catástrofes mundiais, naturais, ou até mesmo quando a maldade humana chega a níveis absurdos, como por exemplo tem acontecido no Iraque, Síria, com o Estado Islâmico, onde cristãos são mortos, onde famílias inteiras são mortas, onde bebês são mortos, onde mulheres são estupradas, onde a violência cresce absurdamente. Aí nós começamos a duvidar, será que Deus é soberano? Será que a mão de Deus está sobre aquela região? Será que Deus em algum momento vacilou sobre o que está acontecendo ali e deixou as coisas tomarem proporções que fugiram do controle dele? E aí nós começamos a duvidar da providência, da soberania, do amor de Deus. Será que mesmo diante disso, nós conseguimos ter a coragem de reafirmar a providência de Deus? De reafirmar a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas? Eu acho que alguns até em debates vão falar. Acho que alguns até de forma retórica vão falar. Mas quando estiverem no meio do sofrimento, eu suspeito que não vão agir assim. Que não vão agir realmente confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de liberdade fala tão alto que nós somos capazes de achar que devemos ou podemos restringir o controle de Deus sobre a história. É como se tivesse esferas de ação de Deus e outras esferas que Deus não age. E às vezes, quando nós estamos no olho do furacão, no meio do sofrimento, como é o caso de Abacuque, nós vamos ter a tendência de achar que Deus não está agindo, que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Isto é porque nós passamos aquele tipo de sofrimento que eu relatei no começo. Eu não conheço ninguém aqui que passou pelo sofrimento de perder esposa ou filho no meio da perseguição. Eu não conheço ninguém aqui que foi martirizado por ser cristão. Fico imaginando se passássemos por isso. Como reagiríamos? O que sairia dos nossos corações? Que fé, de fato, seria revelada no nosso ser? Agora, eu sei que há uma doutrina muito importante para nós entendermos bem o livro de Abacuque, para nós não nos escandalizarmos, como talvez Abacuque tenha se escandalizado no começo do livro, quando vier um grande sofrimento sobre nós, talvez algo semelhante ao que aconteceu com Abacuque, ou próximo, ou até pior. Há uma doutrina muito interessante para nós aprendermos e entendermos a fim de podermos aplicar melhor o livro de Abacuque, que a doutrina da cooperação humana na obra de santificação, ou concursos, ou colaboração humana. O que isso quer dizer?
Mais ou menos algo semelhante ao concurso de pessoas que cometem um delito. Quando o direito fala de concurso de pessoas. Duas pessoas caminham juntas, cooperam para chegar a um determinado fim. É algo semelhante. Eu acho que é difícil a gente, de fato, definir, porque entrar numa esfera de entendimento do ser de Deus, que talvez a nossa limitação mental não consiga chegar lá. Mas dá para nós fazermos alguns paralelos, como por exemplo com a Trindade, que nós não conseguimos entender completamente, profundamente, mas nós conseguimos fazer alguns paralelos. E eu vou tentar fazer esses paralelos para a gente entender melhor o livro de Abacuque. O que essa doutrina afirma? Ela afirma haver uma cooperação, um paralelo entre as atitudes humanas e a ação divina. Uma participação conjunta de Deus e do ser humano em cada atitude nossa. Nessa concorrência, Deus sempre é a causa primária. Deus me motiva. Deus sempre é a causa primária e o homem é a causa secundária. Deus ou coloca desejos no meu coração, ou coloca situações em que os desejos do meu coração são revelados. Ele sempre é a causa primária e o homem é a causa secundária. Mas isso não significa que Deus faz uma parte da obra e o homem faz outra parte da obra. Não é isso que essa doutrina afirma. Mas é a inteireza de uma realização de algo que envolve a ação humana e a ação divina. É quando, por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos orar. A gente sabe que a nossa oração não vai mudar as circunstâncias. Que é Deus que muda de acordo com a vontade dele. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar. Por que a oração é um ato meu, mas os resultados são de Deus? Não depende da minha oração. Na verdade, o que mais a oração vai promover? A oração vai promover mais que mudança de qualquer circunstância de vida. Ela vai promover uma aproximação do meu coração para com Deus, uma sujeição da minha vontade à vontade de Deus. Na verdade, a oração transforma mais a mim do que qualquer circunstância de vida. Então Deus é o causador primário, a atuação humana é secundária, e a ação de Deus precede tudo quanto ocorre nas ações humanas. A ação de Deus sustenta a ação humana. Por exemplo, nós vemos aqui Judá sendo invadida pelos chamados pré-babilônios, caldeus ou babilônios. Quem deu saúde para aqueles homens poderem ter vitalidade para invadir Judá? Quem deu inteligência de estratégia, de guerra, para que os governantes da Babilônia, ou caldeus ainda na época, pudessem invadir Judá? Foi o próprio Deus. Agora Deus, a maldade deles é culpa de Deus? Não. Mas Deus deu as condições mentais, condições físicas, condições emocionais, para que eles fizessem o que fizeram. Eu sei que isso é complicado. Independente da tendência de cada um dos nossos corações, alguns vão dizer assim: então você está anulando a vontade humana e fazendo do ser humano um robô. E outros vão dizer: então você está dizendo que Deus é o autor do pecado. Não estou falando nenhuma coisa nem outra. Eu não estou falando que o homem é um robô e não estou afirmando que Deus peca ou é o autor do pecado. Eu estou dizendo que Deus move os homens a ações, tanto boas quanto más, de tal forma que Ele trabalha de dentro de cada ação de cada criatura. E foi exatamente isso que Ele fez com os babilônios, ao permitir que eles invadissem Judá e dominassem Judá, e servissem como um juízo de Deus sobre Judá. Vamos pegar isso numa esfera individual? Porque a gente fala de nação, de Babilônia, de Judá, e parece tão distante da gente. É exatamente isso que está acontecendo quando alguém peca contra nós. Deus está querendo fazer algo em nossas próprias vidas. Deus é autor do pecado daquela pessoa? Não. Ele não é. Mas Ele atua em nossas vidas através daquele pecado. Então que José, a conclusão final que José chega de forma fantástica, maravilhosa, sem ter a revelação completa. Ele vira para os irmãos dele e fala: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Exatamente isso. Deus transformando o mal dos nossos corações, os nossos pecados no bem, para aquela pessoa que é o seu filho, que é o seu eleito. Deus usa então a Babilônia para servir como disciplina sobre Judá e ensinar o povo de Deus preciosas lições. Deus é autor do pecado da Babilônia? Não, jamais.
Mas o pecado da Babilônia contra Judá foi usado por Deus para bom propósito. A nossa confissão de fé nos mostra isso com muita clareza, ao afirmar o seguinte: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre, inalteravelmente, tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É o que eu falei aqui, que a nossa confissão de fé está afirmando. Então ninguém faz nada forçado por Deus. Os homens fazem o que querem fazer porque lhes agrada. É por causa dessa livre agência do homem que Deus não pode ser culpado dos nossos atos maus. Deus não é culpado dos atos maus da Babilônia. Eles escolheram invadir Israel, invadir Judá. No entanto, Deus usou a maldade da Babilônia para servir de disciplina sobre Judá. Os homens fazem o que querem. Os homens são responsáveis então por seus pecados. Se eu faço mal para alguém, eu sou responsável pelo meu pecado. Eu não posso dizer, estava dentro da soberania de Deus, então se estava na soberania de Deus é porque eu fui um objeto usado por Deus para fazer algo. Não, eu sou responsável pelo meu pecado. Eu sou responsável. Só que Deus é tão grandioso, tem uma mente tão ilimitada, tão profunda, que Ele usa o meu pecado para um bom propósito na vida de alguém. Mas eu sou responsável pelo meu pecado. Exatamente essa grande dificuldade que nós temos em coadunar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A responsabilidade humana está baseada no poder de nós fazermos escolhas, e não numa suposta autonomia do controle de Deus. Não se esqueçam jamais, Deus está no controle de todas as coisas, apesar dos pecados humanos. Eu poder pecar, eu fazer a escolha de pecar, não significa o descontrole de Deus. A Babilônia ter escolhido pecar contra Judá não significou uma perda da soberania e do controle de Deus. Mas significa que nem esse fato tão terrível está fora do controle de Deus. Essa é uma das afirmações teológicas mais difíceis de serem entendidas. Mas, na verdade, eu acho que ela é mais difícil de ser aceita. Porque, como eu falei, nós temos um desejo no coração de liberdade total, de autonomia. Somos seres humanos que desde o princípio quisemos ser iguais a Deus. Não foi esse o pecado de Adão e de Eva? Querer ser igual a Deus? Totalmente igual a Deus? Querer ter a sabedoria de Deus? Rivalizar com Deus? Só que quando eles fizeram isso, eles abriram as portas para um outro tipo de escravidão, que foi a escravidão a Satanás. Da mesma forma, nós nos tornamos escravos quando nós achamos que estamos fora do controle de Deus. Quando achamos que somos autônomos, quando achamos que podemos decidir de acordo com a nossa própria vontade. Por isso que é tão difícil para alguns aceitar a doutrina da soberania de Deus. Então, resumindo, finalizando, o que essa doutrina da concorrência vai nos dizer? Que a soberania de Deus se coaduna a responsabilidade humana, de forma que podemos entender porque a história chega ao fim determinado pelo próprio Deus. Ele permite o pecado e usa o pecado para que tudo chegue ao fim que Ele mesmo estabeleceu. Ele jamais perde o controle das coisas. Se nós não entendemos isso, nós vamos achar que as coisas perdem o controle quando estamos sofrendo. Nós vamos achar que de alguma maneira Deus se ausentou. E aí nós podemos entender inclusive melhor o livro de Abacuque. O profeta Jeremias vai narrar, registrar, ano após ano, a profecia do seu contemporâneo Abacuque, mostrando a invasão de Judá pela Babilônia. Nós vamos então ter essa invasão dos caldeus, ou babilônios, como um novo poder mundial. Um novo poder que começa a substituir o Império Assírio, que havia já dominado Israel. A outra parte do reino de Israel, que se dividiu em duas partes, reino do norte e reino do sul. Uma parte se tornou chamada Israel e outra parte Judá. A Síria já havia dominado uma parte, e Judá agora resiste, e os babilônios dominam a outra parte que é Judá. Jeremias 51:20 nos diz o seguinte: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti,
Despedacei nações e destruí reis. Infelizmente, isso se tornou verdade com relação a Judá. Babilônia se tornou um martelo de Deus para despedaçar Judá, para proferir o seu juízo sobre o pecado de Judá. As maldades da Babilônia, portanto, contra o povo de Deus, se foram usadas por Deus como uma forma de disciplinar o seu próprio povo. Agora, Deus é culpado das atrocidades dos babilônios? Não. E eles foram julgados por suas atrocidades. Jeremias 51, 24 diz assim: pagarei ante vossos próprios olhos à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eles pagaram pela maldade deles. Apesar de Deus ter usado a maldade deles, Deus não era o responsável pela maldade. E eles foram julgados por sua maldade. Portanto, não ache que a maldade que você faz contra as pessoas vai ser menos maldade porque você está entendendo que o instrumento de Deus para se vingar das pessoas. Não ache que a sua vingança é nobre porque ela está vingando um mal feito contra você. Não pense nisso. Você pagará pelo seu mal. Mesmo que Deus o use para o bem, mas você pagará pelo seu mal. Então Jeremias ele vai registrando a situação divina através e contra a Babilônia, que Abacuque já havia ouvido. Deus levanta os babilônios então para servirem de castigo para com o seu povo, mas isso não isentou os caldeus do castigo do próprio Deus. E nós, crianças? E as crianças? Qual a relação disso com elas? O que isso significa para as crianças? Significa que quando alguém fala mal de vocês, meninos, isso pode estar sendo usado por Deus para o bem de vocês. Significa que quando alguma criança deixa vocês fora do grupo da escola, ou qualquer outro grupo, e rejeita vocês, Deus pode estar usando isso para o bem de vocês. Significa que quando alguém faz mal contra você, Deus está usando isso para o seu bem. A pergunta que eu faço não é se isso vai acontecer ou não, porque vai acontecer. Vocês serão excluídos dos grupos, vocês não serão aceitos por todas as crianças, haverá crianças que vão falar mal de vocês, que vão rejeitar vocês. Isso vai acontecer, irmãos. A grande questão não é essa. A grande questão é como é que vocês vão lidar com isso. Como é que vocês vão reagir a isso? Vocês vão pagar o mal? Vocês vão falar mal de quem fala mal de vocês? Vocês vão excluir quem exclui vocês? Sabe por quê? Se vocês fizerem isso, vocês estão revelando que não tem fé no Deus que a igreja de Jesus tem que ter. Vocês estão falando que vocês têm fé em qualquer outro Deus, menos no Deus da Bíblia. Porque aqueles que têm fé no Deus da Bíblia não pagam mal com mal. A confissão de fé vai afirmar isso para a gente também, ao dizer o seguinte: o muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção, o dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. É o que está acontecendo com o Judá e é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Agora, só queria que você tomasse muito cuidado para não cair na armadilha do evangelho terapêutico, de achar que não sofrer é a coisa mais importante da sua vida. Tome cuidado com isso. Nós vemos isso acontecendo com Jó, nós vemos isso acontecendo com Ezequias, com Pedro e com o próprio Abacuque. Vamos então entender o que Deus quer nos dizer especificamente a partir do texto lido e entender melhor a proposta de Deus para as nossas próprias vidas a partir do que está acontecendo com Abacuque e com Judá. Quais são as lições que nós podemos então aprender no texto? A primeira delas, que nós devemos confiar no justo juízo de Deus. Versículo 3 ele fala isso.
Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Sabe por que a gente se ira? Sabe por que a gente quer se vingar? Porque a gente não confia em Deus. A gente não confia no justo juízo de Deus. O que Deus está falando para Abacuque, respondendo aos questionamentos de Abacuque, quando Abacuque fala assim, eu não entendo tanta violência, eu não entendo tanta maldade, tanta atrocidade diante dos meus olhos. E Deus fala, espera, Abacuque, espera, o meu juízo virá, aguarda, confia em mim, o meu juízo virá. Quando nós queremos nos vingar, quando nós nos iramos, nós estamos dizendo no fundo, eu não confio no juízo de Deus. Eu não confio que Deus faz o que Ele promete na palavra que vai fazer, que é julgar o mal. Porque eu mesmo tenho que julgar, eu mesmo tenho que vingar, eu mesmo tenho que punir o mal. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos. O juízo, talvez para Abacuque e para o povo, pareceria lento. Era importante que alguém que estava cansado de ver tanta injustiça e tanta justiça torcida fosse encorajado com a promessa de Deus, com a promessa de que o estado presente não seria definitivo, que haveria um fim para isso, que Deus consertaria aquela situação caótica e injusta que estava diante dos olhos de Abacuque. É isso que Deus está falando para Abacuque. O que eu quero dizer para você e para todos nós, meus irmãos, com relação a isso, é que não importa o quão dolorida seja a sua experiência de triunfo de homens maus sobre a sua vida. Não importa de quão dolorida seja a experiência que nós temos de triunfo de homens maus sobre a vida da igreja, ou de um triunfo de homens maus sobre a vida da nação. Não se desespere, não desanime, confie em Deus. Ele julgará o tempo certo. Ele diz que seus propósitos de bem aconteceriam e que suas promessas seriam cumpridas. Precisamos confiar no que Deus diz em sua palavra. Agora, a grande questão é esperar isso com fé. Nós esperamos isso com ansiedade às vezes. E a fé é o antídoto da ansiedade. Se eu estou tendo ansiedade, eu não estou tendo fé. A grande questão é esperar com fé. E para fazer isso, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério e crer nas promessas contidas na palavra de Deus. Irmãos, nós não paramos para entender, nos aprofundar na importância disso. De fato nos debruçarmos diante da palavra, nas promessas da palavra, quando estamos sofrendo. Nós queremos ouvir, já viu aquelas pessoas que estão sofrendo e começam a falar para todo mundo que ela está sofrendo, o que aconteceu na vida dela? Por quê? No fundo ela quer que alguém diga alguma coisa que a faça se sentir melhor. Ao invés de debruçar na palavra, ao invés de ir às promessas de Deus, ao invés de renovar a confiança nas promessas de Deus, ela fica buscando respostas. Um monte de gente, na maioria das vezes que não são sábias, dizerem algo para que alivie o sofrimento dela. Só a palavra alivia o nosso sofrimento. Só as promessas de Deus aliviam o nosso sofrimento. Ou só alguém falando as promessas de Deus a nós alivia o nosso sofrimento. Vamos parar com essa proposta terapêutica de achar que falar resolve o problema. O que resolve o problema é ouvir a palavra de Deus. Não é isso que o Tiago fala para a gente no contexto de sofrimento. Tiago capítulo 1 começa falando de tribulação, de sofrimento. E o que ele fala ainda no capítulo 1, versículo 19? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. O que Tiago está querendo dizer é, se você está sofrendo, se você está com dor, se está dolorido, ouça mais e fale menos. Porque falar não vai resolver o seu problema. Você precisa ouvir e ouvir as promessas de Deus contidas em sua palavra. Deus afirma a Abacuque que a sua revelação em breve seria confirmada, que o juízo de Deus provaria que o que Deus está falando é verdade, que as suas promessas são verdadeiras. E gente, aconteceu. A Babilônia foi julgada, a Babilônia foi vencida, a Babilônia recebeu de fato o justo juízo de Deus sobre ela. Essa revelação do juízo de Deus sobre a Babilônia
é mais uma prova do controle de Deus sobre todas as coisas. É mais uma prova que nada foge do controle dele. Agora nós precisamos ter uma perspectiva realmente bíblica da história. E na perspectiva bíblica, a história não é cíclica. Ela é teleológica. O que significa? Significa que ela vai para um fim. Não é aquela coisa que fica voltando, voltando, voltando. Não, ela caminha para um fim. Qual é o fim? Nós sabemos. Cristo volta. Cristo julga as nações. Cristo julga os povos. E a igreja de Cristo é finalmente, totalmente restaurada. E o céu se abre para a igreja de Cristo. A glória eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. As promessas de Deus sempre progridem para o cumprimento do que Ele fala. O fato da história ter um alvo destinado por Deus é uma fonte de consolo para nós. Porque nós sabemos o final da história. A Bíblia revela onde as coisas vão acabar. E como elas vão acabar, nós sabemos disso. O ímpio não tem consolo porque o ímpio enxerga os problemas se repetindo na história. Ele acha que não haverá um fim e, portanto, ele não tem consolo. Nós sabemos que o juízo virá e é nele que nós depositamos a nossa esperança. O ímpio tenta por sua própria força fazer um mundo melhor, consertar o mundo, e isso revela a soberba do próprio coração. Talvez Judá pensasse o mesmo, que consertaria o mundo. Talvez até os profetas, os reis e sacerdotes achariam o mesmo. Mas não, Deus fala, eu conserto o mundo. Abacuque estava diante de uma nação que deveria ser piedosa, mas sabia que não havia cumprido o seu chamado de piedade. Era uma nação que deveria ser luz para as outras nações, mas se tornou trevas para as outras nações. E aqui, finalmente, talvez Abacuque tenha constatado que não é a igreja que conserta o mundo, mas é Deus. Sim, Ele usa a igreja, mas é Ele que conserta. Porque a igreja é falha, a igreja é pecadora. A igreja já do Antigo Testamento teve seus altos e baixos, e ela falhou em ser luz do mundo, em ser sal da terra, em de fato ser uma inspiração de piedade para as outras nações. Então a primeira reflexão que o texto nos leva a entender é: devemos confiar no justo juízo de Deus. Segunda, Deus distingue o justo do ímpio. Versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus distingue o justo do ímpio. Aqui Deus deixa bem claro que Ele conhece quem é justo e que Ele conhece quem é ímpio. Como é que Ele caracteriza o ímpio de acordo com Abacuque? O ímpio é aquele que, representado pelos caldeus, que é soberbo, arrogante, junta para si todas as nações, insaciável em suas conquistas, não se farta. Parece que eu estou falando de algumas pessoas, né? Tem crentes que são assim, insaciáveis, não se fartam, querem conquistar mais, mais e mais, querem cada vez mais. Não adianta passar num concurso, tem que passar em 10. Não adianta ter uma casa, tem que ter 3. Não adianta ter um carro, tem que ter 10. Não adianta ter algumas roupas, tem que ter um guarda-roupa de roupas que você usa de vez em quando, um de roupas que você usa usualmente e um de que você nunca usa nunca. Insaciável. Insaciável, inclusive, na forma física. Nunca está bom. Eu sempre quero estar melhor. E eu preciso de cada vez mais coisas, mais exercício para estar melhor. Gente, o ímpio é assim. A igreja não é assim. Olha como que a igreja é. Vive por fé. Vive por fidelidade. A igreja é marcada por lealdade, confiança, fidelidade e fé no Deus que dá essas promessas aqui que Abacuque nos traz. O verso 4 deixa claro que o povo de Deus não será aniquilado. Porque ele diz o que? Antes de fé, ele fala: o justo viverá. Ele não será aniquilado. O justo viverá, mas viverá por fé. O povo de Deus vai sobreviver. E quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos que sobreviveu. Não necessariamente as pessoas que viviam na época de Abacuque, mas a fé em Deus, que caminha junto com o povo de Deus, sobreviveu. E por que nós estamos aqui? Porque o povo de Deus sobreviveu. O povo de Deus sobreviverá sempre.
sempre haverá povo de Deus. Sempre haverá remanescente fiel. O povo de Deus não será aniquilado. Mas o povo de Deus é um povo que vive por fé. Que é caracterizado por isso. Fé em quê? Fé de que as coisas vão ser melhores? Fé que independente de quem ganhe as eleições, o Brasil vai melhorar? Fé de que o meu emprego vai me dar boas condições? Fé de que tendo saúde a vida inteira eu vou conseguir viver bem? Não é esse tipo de fé. Fé nas promessas de Deus. Fé no que Deus fala em sua palavra. Fé num sentido muito mais grandioso do que a mediocridade dos nossos pensamentos, às vezes, nos faz pensar. Não é fé no que a gente está vendo. Não é fé na materialidade desse mundo, no concreto desse mundo. É fé no concreto de Deus. E o concreto de Deus são suas promessas. O que isso significa? Significa então que o alvo da vida cristã não é felicidade pessoal, mas pureza espiritual. E significa que também que a grande questão da nossa vida é uma questão de fidelidade. Eu sou fiel a quem? Eu sou fiel a Deus, o Deus verdadeiro, ou sou fiel aos deuses deste mundo? A quem eu sou fiel? Aos desejos do meu coração ou aos desejos do coração de Deus? A quem eu sou fiel? É tudo uma questão de fidelidade. Permanecer firme em Cristo ou procurar realização em outro lugar. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Se coisas ruins ou boas acontecerem, nós vamos permanecer fiéis a Cristo ou vamos abandoná-la pela primeira promessa de vida boa que colocaram à nossa frente? Significa também que a nossa relação com Cristo tem uma estrutura de agora e depois. Tem uma estrutura que diz o seguinte: sua fé começa agora, mas a fé no que virá depois. Sua relação com Deus começa agora, mas ela vai se intensificar, se tornar completa e totalmente íntima na glória. Significa que há muitas promessas que sim se cumpriram nessa vida, mas a maioria delas não é para essa vida, é para a eternidade. Ou seja, há uma estrutura por aqui agora, mas por depois também. Essa vida é uma preparação para o encontro final que teremos com Cristo. Isso significa que a vida cristã abrange tudo. É muito mais do que ter uma hora tranquila. É muito mais do que fazer uma devocional. É muito mais do que ofertas financeiras, participar de um ministério, conhecer doutrina, ou ter um sentimento religioso durante o culto. É muito mais do que isso. A fé cristã tem relação com o meu dia a dia, com as escolhas que eu faço, com as pessoas com que eu me relaciono, com a maneira como eu vivo minha vida familiar, com a maneira como eu uso meu dinheiro, com a maneira como eu me visto, com a maneira como eu seleciono amizades, com o que eu assisto na televisão, com o que eu ouço no rádio. A fé cristã, ela é para todas as áreas da nossa vida. Não há uma área em que ela não surta efeitos ou não influencie. Ela me dá a maneira de viver em todas as áreas da minha vida. E o coração do cristianismo, então, é permanecer fiel a Cristo, num mundo em que muitos amantes disputam a nossa devoção. Então, o que vai distinguir o justo do ímpio não são os seus méritos, eu posso te caracterizar, te dar certeza disso. Deus não está falando, Deus aqui nos fala de pessoas moralmente corretas, apesar de haver uma moralidade correta. Deus sabia que o seu povo era pecador. Deus está julgando o povo pecador. Mas Ele sabe que no meio desse pecado, no meio desse povo pecador, há justiça ainda. Há confiança e há fé nele. Então o justo é marcado por sua confiança na aliança com Deus. Sua confiança na salvação em Cristo Jesus. E isso é que define o justo. Sim, vamos pecar. Sim, vamos falhar. Sim, não vamos conseguir ser perfeitos neste mundo. O que vai nos caracterizar é quando eu pecar, quando eu falhar, quando eu cair, como eu vou lidar com isso? A minha fé falará mais alto? Eu vou me encher de autocomiseração ou de confiança em Deus? Eu vou me encher de legalismo, achando que não tem mais jeito? Eu vou olhar para Cristo e ver na esperança que é em Cristo Jesus? Eu vou virar as costas para Cristo achando que Ele não é um Salvador suficiente, ou eu vou me apegar mais ainda a Ele, entendendo que Ele é sim suficiente? A fé é o combustível da esperança, para aquele que precisa esperar pacientemente no juízo de Deus, pelo juízo de Deus. O justo é o oposto do perverso, porque o perverso é soberbo.
Não porque o justo é correto em tudo, mas porque o justo vive por fé. Então, qual era a grande lição que Abacuque estava aprendendo? Que ele não era bom. Que não tinha o direito de reclamar da disciplina do Senhor, com base em seu senso de justiça. Ele aprendeu isso no capítulo 3, versículo 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Se você sofrer, você merece sofrer. Deus não é injusto porque você sofre. Deus não é injusto porque calamidades acontecem em nossas vidas. Deus não é injusto porque as coisas más acontecem, porque pessoas más fazem coisas más contra nós. Deus não é injusto. É isso que nós precisamos aprender a partir de Abacuque. Deus não é injusto. Nós merecemos qualquer sofrimento que vier sobre as nossas vidas. Por quê? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Não é o fazer tudo certinho que vai definir a grande questão. É ter fé nesse Deus que restaura pecadores. É isso que vai fazer a diferença. E para vocês, crianças, o que isso vai significar? Vai significar que vocês não precisam, por exemplo, mentir para os pais de vocês quando fizerem alguma coisa errada. Porque vocês podem agir com fé no Deus que diz que vocês têm que fazer o certo, e vocês fazem o certo confiando em Deus. Os pais de vocês podem errar? Podem. Mas não é confiado no eu ou no acerto deles que vocês têm que agir. Vocês têm que agir confiando em Deus. Isso significa, meninos e meninas, que quando alguma coisa ruim acontecer na escola, vocês têm que agir confiando em Deus. Não confiando se a professora vai ser justa ou injusta, se a escola vai tratar bem ou mal aquilo, mas confiando que Deus vai cuidar de vocês, confiando nas promessas de Deus. Isso significa que quando vocês ficarem doentes, que quando vocês perderem alguma coisa, quando acontecer alguma coisa muito triste, como um cachorrinho morrer, por exemplo, que vocês devem entender que Deus está no controle de tudo. Porque Ele continua cuidando de todos vocês. É confiado nas promessas dEle, e nós então continuamos a vida. Nós temos um exemplo disso no jovem rico, relatado em Marcos capítulo 10. Esse jovem rico é um retrato muito forte, muito perfeito de muitos religiosos no Brasil. Porque muitos reconhecem sua carência de espiritualidade e vêm às igrejas, buscam isso na igreja. Muitos reconhecem a necessidade de algo mais. Muitos têm uma visão simpática de Jesus, porém têm uma visão tão elevada de si próprios que quando nós apresentamos o verdadeiro Jesus, eles não querem. Quando Jesus revela o pecado oculto que está no coração deles e os desafia a abandonar aquele pecado, eles não querem, como aconteceu com o jovem rico, que não quis abandonar a riqueza. Que quando Deus ele nos confronta, nós temos a tendência de nos sentir ofendidos. Por quê? Porque estamos cheios de soberba no nosso coração. Não entendemos como Abacuque entendeu. Eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes Deus vai enviar o sofrimento, como enviou ao povo de Judá, para nos ensinar de fato o que é ter fé nele, o que é confiar nele, o que é de fato entender a misericórdia de Deus. A soberba nos domina de tal forma que perdemos a noção dos nossos pecados. Por isso, no versículo 5, ele compara a Babilônia e também os soberbos à embriaguez. Olha o que ele fala. Assim como o vil é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Tem gente que tem uma sede tão grande de atenção que nunca está saciado. É igual um bêbado que bebe, e nunca está saciado. Tem gente que tem uma gana tão grande, uma vontade tão grande de elogio que nunca está saciado. E esse já começa a se elogiar. Começa a falar bem de si próprio para os outros. Tem gente que tem uma vontade tão grande
de amor, de atenção, de carinho, que nunca está saciado. E vira aquela nuvenzinha negra, né? Perto de todo mundo. Parece um buraco negro que vai sugando a energia de todo mundo à sua volta. Porque tudo tem que ser para ele, as pessoas não aguentam mais. Como bêbado, com a boca escancarada, bebendo, e não se sacia nunca. Esse é o soberbo, o ímpio. Os crentes não são assim. Homens e mulheres de Deus não são assim. Última lição que Abacuque nos mostra aqui nessa passagem, versículo 2. Deus deixa uma orientação clara de como devemos viver. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Por que Deus pediu a Abacuque que escrevesse a visão em tábuas, de forma mais permanente? Porque Deus não queria que o que fosse dito aqui, principalmente as suas promessas, fossem esquecidas. A profecia da Babilônia, de que ela seria destruída, aniquilada e vencida, mostra o controle de Deus e mostra que nós devemos confiar nas promessas de Deus. E Deus não queria que o povo se esquecesse disso. E na verdade não se esqueceu, porque chegou até nós. Nós estamos falando disso. Aos nossos olhos, muitas vezes a justiça vai parecer tardia. Mas Deus vai dizer que o juízo dele não tarda. E aonde Deus vai dizer isso? Na palavra. Precisamos ir à palavra. Por isso Deus deixa uma revelação permanente, para que nós possamos de fato recorrer a ela, para não nos esquecermos das promessas dele. Assim como aquela visão seria um lembrete de gerações presentes e futuras de Judá, para que elas confiassem no cumprimento das promessas de Deus, as Escrituras são para nós também uma revelação para a geração presente e para as futuras e para as passadas, do cumprimento das promessas de Deus. Deus não deixou uma tradição oral, porque uma palavra escrita ela é mais suscetível de ser deturpada e destruída. Ele deixou uma tradição escrita, ele deixou as Escrituras, que são as suas tábuas permanentes, que ele deixou para nós, para que todas as gerações pudessem entender o seu plano redentor e suas promessas. Então, quando estamos sofrendo, o que devemos fazer? Mergulhar na palavra. Ao invés de desligar da palavra, né, que muitos fazem isso, tomam um remédio e ficam uma semana inteira dormindo. Se desligando da palavra ao invés de mergulhar na palavra. Devemos mergulhar na palavra. Porque aqui há as promessas de Deus que nos acalentam, que nos dão conforto, que nos consolam, que nos lembram do controle de Deus e de que haverá um juízo final do Senhor. Esse é um anúncio até para aquele que passa correndo, para que ele possa ouvir. Deus deixou suas marcas na natureza criada, mas também deixou claramente nas Escrituras. A Bíblia é o consolo, a Bíblia é a esperança dos que sofrem, dos que aguardam em fé o dia em que essa realidade podre, malévola que nós vivemos, seja finalmente totalmente transformada. Palmer Robson, comentando esse texto, ele afirma que o verso não fala de um outdoor com letras grandes, para que o que passa correndo possa ler. Mas que o hebraico sugere aqui a ideia de que quem lê, que corra para anunciar essa mensagem. Ou seja, para ele, a ênfase está na proclamação. Já o Bruce, também, analisando o mesmo texto, fala que se trata de uma mensagem escrita de forma bem visível. Ele adota a ideia do outdoor, bem grande, para que todo mundo possa ver. Para ele, a ênfase está na mensagem. Eu acho que a ênfase está nos dois. Está na mensagem e na proclamação da mensagem. Deus quer que nós fiquemos atentos a essa mensagem e Deus quer que nós proclamemos essas promessas. Deus quer que quando eu esteja sofrendo, eu possa de fato me debruçar nas suas promessas para lidar com o sofrimento, mas Ele quer que eu use as mesmas promessas para ajudar alguém que sofre, como alguém que já viveu isso e já aplicou na sua própria vida. Ou seja, a ênfase está na proclamação e está na mensagem. Os escritores do Novo Testamento entenderam e fizeram isso. Os reformadores entenderam e fizeram isso.
Nós temos que entender e fazer isso. Nós temos que viver essa mensagem, nos debruçar nela e proclamar essa mensagem. Nós temos que dar importância a essa doutrina em nossas pregações, em nossos ensinos, em nossa própria vida. Está na hora de, como igreja, nós nos voltarmos de fato para a centralidade da palavra de Deus. De parar de brincar de sermos crentes e recuperarmos a centralidade das Escrituras, não só na pregação, no culto, mas no nosso coração, na nossa própria vida. Eu preciso entender que a Bíblia é central na minha vida, que não tem que ser central só no culto. E isso exige duas coisas: exige convicção e conteúdo. Convicção de quê? De que a Bíblia de fato trata de todas as áreas da vida. De que quando temos uma decisão a tomar, precisamos nos curvar diante das Escrituras e buscar conhecimento que parte dela. De que precisamos parar de fazer terapia em grupo e achar que contar os nossos problemas para um monte de gente vai resolver o problema e nos debruçar na sabedoria bíblica e colocar a Bíblia como central na minha vida quando eu estou sofrendo. E o conteúdo, nós precisamos entender que a Bíblia tem conteúdo, sim, suficiente para tratar de todas as áreas da vida. Que a Bíblia sim tem conteúdo para nos ajudar nas nossas lutas diárias, em nossas escolhas diárias, grandes e pequenas. Nós temos que entender sim que as Escrituras, elas falam dos nossos problemas e que os nossos problemas precisam ser reinterpretados à luz da própria palavra. Devemos parar de viver de slogans, de chavões, de jargões evangélicos, sejam eles reformados ou não, e vivemos na palavra de Deus. E que adianta eu colocar uma frase na minha camisa dizendo que só as Escrituras, e só as Escrituras não estão no meu coração. E quando eu sofro eu não olho para as Escrituras. E quando eu preciso fazer escolhas eu não olho para as Escrituras. Isso é viver de jargão evangélico, reformado, e não viver a reforma de fato. Promover qualquer solução para problemas que não seja solução divina é oferecer droga, ópio para as pessoas. É dar um entorpecente em lugar de respostas reais para problemas reais. Abacuque nos chama a isso, a olhar para as Escrituras, ao que Deus fala. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que o que possa ler, até quem passa correndo possa ler o que está nas Escrituras. E para as crianças? O que isso significa? Meninos, significa que quando vocês tiverem um problema, peçam para os pais de vocês lerem na Bíblia a respeito do problema de vocês. Peçam para os pais de vocês estudarem a Bíblia e ajudarem vocês a lidar com aquele problema. Significa que quando tiver alguma coisa que vocês não souberem, não entenderem, virem para os pais de vocês e peçam: papai, mamãe, olha na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. Isso significa para vocês, crianças. E as perguntas finais que eu quero deixar para todos nós é: qual evangelho você viverá? Qual evangelho você pregará? Quais necessidades você despertará ou atenderá nas pessoas? Qual Cristo será o seu Cristo? Será um Cristo com letras miúdas, que acalenta necessidades sentidas? Será um Cristo que virou o gênio da lâmpada, que simplesmente tem que atender a necessidade das pessoas e vira um mero supridor de necessidades? Ou o Cristo que vira o mundo de cabeça para baixo e faz novas todas as coisas? Voltando à história dos irmãos Karamazov, o grande inquisidor foi muito compassivo com as necessidades dos homens da sua época. Ele foi muito indulgente com as coisas que todos queriam, com tudo que todos buscavam. Ele se deixou impressionar pela dificuldade de transformação do ser humano. E no final, ele se revelou como um monstro. Matou Jesus e deixou o pecador sobreviver. Quem você está matando? Quando você sofre, quem você mata? Os seus desejos maus ou o Cristo que está no seu coração? No final de contas, é crueldade deixar as pessoas em seus pecados. No final de contas, é crueldade deixar as pessoas cativas por desejos naturais, desesperadas e sob maldição.
O evangelho terapêutico vai parecer muito compassivo, muito bonzinho, muito doce, mas ele é uma grande desilusão. Ele não trata o sofrimento real. Ele não trata o sofrimento verdadeiro. Ele apenas dá uma mascarada no sofrimento. Porque qual é o sofrimento real? Qual é o sofrimento verdadeiro que passamos? Não ter fé verdadeira em Cristo. O sofrimento real é estarmos distantes do Salvador. O sofrimento real é virarmos as costas para o bom Deus e abrirmos os nossos corações para o pecado. Esse é o grande sofrimento. No final, o evangelho terapêutico é cruel, ele é desprovido de Cristo, ele não alimenta o verdadeiro autoconhecimento, ele não reescreve o roteiro do mundo, ele não gera louvores e cânticos. No meio do sofrimento, como é o caso de Abacuque, o que devemos fazer? O que Abacuque nos orienta? Ele nos orienta, primeiro, que nós devemos viver em fé no juízo de Deus. Que devemos confiar nas promessas de Deus. Segundo, que o justo vive em fé, o ímpio vive na sua própria soberba. E terceiro, devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Devemos nos aprofundar na palavra de Deus à medida que sofremos. Ela contém a cura verdadeira. Ela contém a promessa verdadeira. Ela contém o abrir de olhos verdadeiro e o consolo, o conforto verdadeiros no meio de sofrimento. Que todo joelho se dobre e tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amém? Vamos orar?